Olá todo mundo que acompanha o canal da Obras Primas do Cinema, eu sou a Joyce Paz e eu tô aqui com a companhia da Estela Vasco, jornalista e crítica especializada em cinema, para falar de um mestre, né? Mestre é mestre. Carl Theodor Dreyer, ou Dreyer. A grande questão. A grande questão. Como se pronuncia? Como se pronuncia. Diretor dinamarquês, super conceituado, que, enfim, vira e mexe o filme A Palavra, que não está aqui no box, mas é um dos expoentes da carreira dele, tá aí na lista dos 10 melhores filmes de todos os tempos, da história do cinema, enfim, super conceituado, super renomado, e com esse box maravilhoso da Obras Primas do Cinema, que traz esses cards dos filmes e do próprio diretor, aqui também. Temos as obras que remontam ali o início, né, da carreira dele, ali, não o início, porque ele começou nos anos 10, mas antes da Primeira Guerra Mundial, mas a gente tem aqui uma amostra ali de uma primeira fase, a gente pode chamar, com A Quarta Aliança da Senhora Margarida, de 1920, Michael, de 1924, e A Queda do Tirano, de 1925. O box, deixa eu mostrar aqui, traz mais 7 curta-metragens, ó, com uma arte incrível, né, impressionante, muito como bom. Sempre. Aqui um lugarzinho para acomodar os cards. Além de extras que trazem entrevistas com o próprio Dreyer e críticos de cinema, é um material muito rico que dá para ajudar a entender um pouco a mente de um grande gênio, né? De um grande mestre que fez obras impressionantes, até levando-se em consideração a época, né? Sim. Então, vamos começar aqui numa ordem cronológica, que eu adoro começar em ordem cronológica as coisas. A Quarta Aliança da Senhora Margarida, de 1920. Primeiro filme aqui numa lógica temporal. Eu não sei, eu sinto que é um dos filmes que destoa do tom que acaba marcando a carreira dele. Porque ele tem uma pegada um pouco mais cômica, né? Mais leve, que você não vê tanto nos filmes seguintes. Tem um tom quase fabulesco ali, né? É uma coisa meio... Inclusive, tem uma galera que comenta, assim, que dá pra enxergar o Chaplin fazendo esse filme. Dá pra imaginar esse filme pelas mãos do Chaplin desse toque mesmo humorístico, assim, que ele tem. Tem uma moral da história no final, exatamente. Meio que tudo caminha pra uma moral e a coisa é construída hora cômica, hora com um tom mais carregado, exatamente. Mas sempre... E ainda tem essa pegada meio sobrenatural, né, que ele coloca na história, então... Tem algumas trucagens bem legais que ele faz também, 1920, né? Eu achei que, assim... Mas é curioso pra depois, quando você assiste as outras obras dele, você perceber que rolou um negócio ali que ele ficou mais sombrio. Tem isso, eu concordo com você, mas eu acho também que mesmo nesse primeiro trabalho já tem alguma pincelada, assim, num tom muito mais leve, menos carregado, lógico, mas tem uma pincelada um pouco de temáticas que, na minha visão, vão permear a obra dele como um todo, que é essa coisa dessa dualidade de vida e morte. A morte é discutida, ela tá tão presente quanto a vida ali, né, nos filmes dele. Ela tá sempre sendo discutida. Não o medo da morte, mas a morte em si, sabe? Eu acho que é uma grande questão, essa coisa a natureza da vida. A vida tem um grande significado, tem um plano maior em volta disso tudo. Então, eu acho que mesmo na Quarta Aliança da Senhora Margarida, tem essa coisa da morte recorrente, não só na trama, porque a Senhora Margarida é uma viúva, né, que ficou viúva 3 vezes, e aí ela casa pela 4ª vez com um pároco, né, um novo pastor ali, que é o Sofren, que é o protagonista, que por sua vez tá interessado, ele é bem mais jovem que ela, tá interessado numa outra jovem, ele só virou pastor pra poder pedir a mão da outra jovem em casamento, então tem toda essa trama ali entre os 3, e além dessa coisa da morte, tem muito... a questão nesse trio estranho, né? Tem um pouco também que eu acho que é um tema que vai voltar, que é essa coisa da possibilidade de se concretizar esse amor romântico. E a coisa até do trio. Se você for pensar depois em Michael, sim, como que de um jeito muito estranho, eles são um trio também. Volta. E aí, como que as impossibilidades desses arranjos, desses casais se juntarem de uma maneira tranquila. Sempre tem um empecilho, sempre tem... alguma coisa no meio do caminho. Sim. Eu acho legal, assim, a forma como ele retrata, assim, esse amor difícil, né? Não é um amor idealizado, é um amor bem real, pra falar a verdade, né? Sim. Porque é um amor que tem problema, tem obstáculo, não necessariamente
um final feliz. Não só sobre esse filme, mas no geral mesmo. Sim. E também uma coisa que eu percebi, assim, mesmo na Senhora Margarida, é essa melancolia. Tem uma melancolia nórdica, bem nórdica, né? É um negócio ali que você fica ali com aquele negocinho assim no... Não à toa, é engraçado, eu falo melancolia, automaticamente minha cabeça vai pro Lars, e não à toa o Lars falou que é um grande discípulo da obra, né, do Dreyer, porque... Eu acho que a galera ali nos países nórdicos, eu percebi isso também, eles muito se influenciam, se referenciam o tempo todo, inclusive pensando nessa coisa da melancolia. Um dos extras aqui, que é uma entrevista com o próprio Dreyer, ele fala que ele se interessa muito pelo sofrimento humano. Sobretudo das mulheres. Então, quando perguntado se essa era uma característica das obras dele, se isso foi consciente, se esse direcionamento era consciente, ele falou que não sabia se era consciente, mas era um tema que lhe interessava muito. Ele começou como jornalista, né, e depois ele passou a escrever roteiros e entrou em grandes companhias, e aí ele foi indo pro mundo do cinema. Então ele assumidamente tem interesse por esse sofrimento humano, e isso se reflete muito nas obras dele. Ele citou, inclusive, você falando do Lars, de como o Dreyer influenciou ele, falando dessa coisa de ser influenciados por outros mestres. Assistindo os filmes, eu fiquei pensando, nossa, essa forma como ele retrata os personagens e esse sofrimento tem muito da Carruagem Fantasma e do Victor Systrom, que é pai do Bergman, né, basicamente também, de como ele trata essa tristeza profunda, essa melancolia dos personagens. Eu pensei nisso, e aí vendo esse extra, o próprio Dreyer fala que teve 2 diretores que conscientemente influenciaram a carreira dele. Um é o Griffith e o outro é o Victor Systrom. Que ele, justamente na forma de compor os personagens. Então eu acho que faz todo sentido isso que você falou. E é curioso também, você falou da questão do trio que acaba reaparecendo em Michael. Eu acho curioso a questão dessa figura da mulher idosa que é uma autoridade, de alguma maneira, que é uma coisa que acaba voltando depois na Queda do Tirano. Sim. Tipo, tem essa figura dessa mulher mais velha que acaba mandando na situação, acaba coordenando a situação. Eu acho bem interessante também como ele coloca essas personagens, como é que ela... Tem meio que esse arquétipo de personagem dentro da filmografia dele. Assim, pelo menos aqui na caixa 2 filmes trazem isso, né? Bom, e falando dessa similaridade que a gente conseguiu observar entre as obras dele, principalmente as que estão aqui no box, a gente pode passar pra Michael, que também traz uma estrutura aí de um pseudo-triângulo amoroso, com vários tipos de amor ali envolvidos, que abrem até pra questões bem polêmicas, dada a época, né? Sim. De produção do filme, que a gente tava aqui meio que antes nos bastidores especulando alguns desdobramentos, né? Dessa relação que tem em Michael, né? Principalmente entre os 2 homens. Eu achei, assim, pra falar a verdade, me impactou, mesmo antes de assistir, só saber que era um triângulo amoroso. Tipo, já fiquei, caramba, vejamos, ousado. 24. Ousado. Porque, né, eu já fiquei, caramba, um triângulo, assim. Como tipo, assim, né? Como vai ser isso? São 2 homens, uma mulher, só que a mulher não é o interesse romântico dos 2 homens. Isso é muito louco. Então, e tem essa questão que você falou, né? Porque a história gira em torno do Michael, que é um aprendiz de artista. Um pupilinho, né? É um pupilo, né? Do grande mestre. Pintor, né? A princípio ele queria ser um pintor, aí ele vai atrás, só assim, em linhas gerais, ele vai atrás desse mestre pra tentar apresentar um trabalho dele, só que o mestre fala, não, seu trabalho é uma porcaria, mas vem aqui que eu quero pintar você. Então ele vira meio que esse modelo vivo, né? Esse muso inspirador, digamos, desse mestre. E aí a partir daí passam anos, né? E a relação, ele tá ali, sempre ali no entorno desse pintor, que é super reconhecido, renomado, e todo mundo ama e tal, e cobiçado. E o mais interessante é que eu acho que você nunca fica totalmente ciente de qual é a da relação deles. Em alguns momentos é uma coisa mais paternal que o mestre parece ter, outras vezes é uma coisa meio de servo, discípulo, que o Michael tem com ele, e às vezes... Oscila, né? E aí parece que é um interesse romântico mesmo. Sim, e toda essa relação, ela é abalada e modificada com a chegada de uma condessa, né? Que é jogada ali na história como uma femme fatale, que o Michael se interessa por ela. No comecinho ali, até o mestre um pouquinho e tal, só que logo no começo já desvia pro interesse romântico do Michael. E aí o Michael passa a se afastar cada vez mais, né, do mestre, a relação deles passa
a se fragmentar à medida em que ele vai se envolvendo com essa condessa. E aí, o drama do filme tá ali, né? Nessa quebra dessa relação. E aí o filme, em vários momentos, ele bate na tecla de que é um amor paternal, porque ele se refere ao Michael como filho adotivo dele, isso, aquilo, outro, herdeiro, isso, aquilo, outro. Só que em alguns momentos não, né? Ele fica profundamente incomodado com a relação dos dois. No início eu até pensei que era por conta do interesse dele na condessa, e depois você entende que não. O lance dele era com o Michael mesmo. E me fez pensar até um pouco, eu tava comentando com você, dessa relação meio, sei lá, Grécia Antiga, sabe? Em que os caras tinham os pupilos deles, e aí até, enfim, era super comum, né? Um homem mais velho ser mentor de um garoto mais jovem, inclusive pra ensinar tudo pra ele, inclusive questões de iniciação sexual, isso era uma coisa super comum. E aí eu pensei nesse filme, nessa relação como um paralelo contemporâneo, assim, Sim. meio que dessa relação, sabe? De um homem mais velho que vai abrir o mundo pra aquele jovem que não sabe de nada e tudo mais. E o que eu acho mais interessante é que o Michael, ele tem essa aura meio angelical mesmo, Sim. né? Ele é até meio andrógeno, né? Ele tem uns traços meio femininos. É uma coisa meio curiosa, assim. E tanto o mestre, eu enxergo um pouco isso, né? O mestre e a condessa são duas forças, assim, que puxam ele, mas ele próprio parece que não tem, né? Sim. Ele precisa de alguém que o ampare. Exatamente. Precisa de alguém que dê um rumo ali pra ele, né? É, porque depois, enfim, você descobre que antes ele era totalmente conduzido, os passos dele e a vida dele como um todo era conduzida pelo mestre, e essa relação se transpõe pra condessa, né? É basicamente a mesma relação, troca, só muda a pessoa, né? É exatamente isso. E eu acho interessante a gente falando, né, da questão da melancolia e tudo mais, essa questão, de novo, da vida e morte. A Tempo morte todo. É um tema que Super. entra em pauta O tempo todo. pros próprios personagens, Sim. eles conversam muito sobre isso. E acontecimentos também, né? Que Sim, tocam nisso que o tempo tocam todo. muito nisso. Então eu acho que nesse filme aí já fica um pouco mais... Não é sombrio. Ele fica um pouco mais pesado, assim, mais dramático mesmo, mais dramático. carregado. Não tem tanta aquela leveza, não tem esse alívio cômico, né? É uma coisa sempre muito angustiante. Você começa a sentir a angústia do mestre ao ver que ele tá perdendo o pupilo dele. Sim. Então eu acho que dá pra perceber essa mudança, né? De comportamento do diretor e essa entrada dele real na Nessa questão... zona aí. E dessa existência humana, dessa questão de o que tem, por que a gente tá aqui, enfim. E tem uma coisa muito legal também, que é a ambientação da casa do mestre, principalmente, que é onde se passam a maioria das cenas. E o Dreyer sempre falava que isso teve uma coisa que ele aprendeu com o Victor Systrom, é como a ambientação e os adereços e a roupa dos personagens e o cenário, etc e tal, podem ajudar a compor uma história, a contar uma história e falar mais sobre aqueles personagens. Então eu acho que desses 3 filmes, esse filme é o ápice disso, né? Sim. Na minha visão. De como essa construção externa aos personagens contam muito sobre quem eles são, principalmente na casa do mestre. Isso fica bem evidente, né? Depois no quarto da Condessa também mostra até os trajes Sim. dela, né? Que a gente tem uma outra figura feminina que aparece primeiro no filme. Ela é completamente Que é uma história paralela, né, É uma cara? história paralela. Uma história que também envolve relacionamentos. Impossíveis, né? Relacionamentos impossíveis. E questões... Vida e morte tabu também. também, né? Porque ela... A gente não vai abrir tudo aqui, mas a senão gente... vai perder a graça. A gente pode dizer que ela não poderia ter esse relacionamento. E ela é um total oposto à Condessa, porque ela é uma mulher que até anda um pouco curvada. Você vê que ela é infeliz, assim, e a Condessa, ela é aquela coisa Imponente, que chega... né? Sim. A roupa dela chama, assim. É uma questão bem curiosa mesmo, como compõe, de fato, os personagens, né? O que eu acho interessante, assim, você mencionou a questão dela ser uma femme fatale, assim, é realmente como ele coloca a mulher no filme dele. Porque não é aquela figura donzela que precisa ser salva, né? Não, ele tem uma atitude bem afirmativa, né? Na maneira como ele coloca as personagens femininas, assim, totalmente... É uma coisa, assim, que eu acho o mais bacana. Sim, e foi uma coisa, só desculpa te interromper, aí eu gravei um vídeo aqui no canal com a Catarina Strobel sobre o box de horror mudo, e um dos filmes que tem lá é A Carruagem Fantasma, do Victor Systrom, e não à toa, é o único filme sueco do box, e a gente até comentou nesse outro vídeo, eu vou deixar aqui linkado pra vocês no card, na descrição, o quanto ele é o único filme que faz um retrato das personagens femininas de uma maneira tridimensional, mais complexa e tudo mais. Então me parece ser
um pouco uma tendência, né? Sim. Nesse cinema nórdico, na maneira como trabalha os personagens e fogem um pouco dos clichês e dos arquétipos que geralmente são... Sim, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, desse jeito dele de retratar a mulher, que eu acho que fica ainda mais forte na Queda do Tirano. Sim. Bom, então, Queda do Tirano, o último filme aqui de 25. Aproveitando que você já fez essa ponte. Dessa questão da mulher, pra mim, assim, eu fiquei impressionada mesmo quando eu vi. Porque eu achei ele muito à frente da época dele. E me assustou o quão atual ele ainda pode ser. Tipo, foi uma coisa que eu falei... Rola esse momentinho do tipo, caramba, oi, sabe? O negócio é de 25 e tem coisa que você vê ainda hoje. Porque ele é centrado, né, na vida desse casal. Sim. Que já tá com um relacionamento desgastado, um casamento desgastado. Aquele fundinho de poço do relacionamento. Aquele momento de... né, tá casado, mas é aquilo, tamo empurrando com a barriga. É bem real. Pra ver até isso, onde né? vai. Tipo, o que rola. E tem os filhos, essa questão dos filhos. No meio disso, mostra como a mulher foi virando uma escrava da casa ao longo do tempo. Como ela foi cada vez mais virando só... Quase um adereço ali, né? uma pessoa que tá ali só pra entregar pros outros. Sim. Mas que não tem nada pra si. E como o marido foi evoluindo pra essa figura de um tirano mesmo, né? Levantar o café dele tem que estar na mesa, a margarina tem que ser mais pra ele do que pros outros, a carne dele tem que ser melhor, o sapato dele tem que estar perfeito, então... E isso acaba se estendendo pros filhos também, porque ele cobra essa serventia dos filhos também, então... Isso é uma coisa que eu já fiquei impactada desde o começo. Mas uma coisa que pegou pra mim foi o quão explícito ele é. Não é uma... Não tem sutilezas Não tem ali. sutileza. É uma coisa assim... Tem um momento em que ele fala... o menino tá lendo... O filho tá lendo um livro que tem um capítulo chamado A Queda do Tirano, né? Daí o título do filme. E ele fala sobre o que o tirano é, o que o tirano faz, que ele abusa, que ele... E eu falei, caramba, ele tá falando de um relacionamento abusivo, tipo... Sim. E é surreal porque ele é aquilo, tá? É um relacionamento que tá sendo abusivo. E eu falei, gente, esse cara, tipo, nasceu, assim, muito à frente da época dele. Tipo, você fica chocada com isso. O cara tá falando de relacionamento abusivo em 25, vejamos. É muito surreal. E questionando o papel da mulher na casa. Sim. Eu acho isso surreal. Me lembrou falando um pouco, a gente, desde o começo do vídeo, a gente tá um pouco nesse tom de abordagens e temáticas de autores nórdicos e tal. E aí eu lembrei um pouco também com esse filme até por ele perpassar essa coisa do casamento e da relação matrimonial. Eu lembrei um pouco de cenas de um casamento do Bergman. Também é mais... Não é tão antigo, né? Mas ele trata também dessa questão. Tem um filme, né? Mais curto, Cenas de um Casamento. Tem uma série de 6 horas, que eu acho que são 5, 6 episódios de 1 hora, coisa assim. Que é incrível. E ele trata também um pouco... não de um jeito tão angustiante. É angustiante, só que de uma outra maneira. Ele trabalha de uma outra maneira. Porque ele começa até um pouco mais festivo e tal. E depois vai decaindo. Mas é meio que isso mesmo, né? É a decadência da relação entre duas pessoas... E conforme vai avançando, você vai entendendo que não é só o que o amor acabou, não é só porque não se gosta mais, não é só porque o tempo desgastou, é muito mais, né, do que isso, né? Você começa a ver as entranhas ali daquela relação e você começa a ver questões de gênero ali colocadas e da própria sociedade, né? O que eu mais, muito louco isso. Eu achei muito bacana do filme, em determinado momento, essa esposa e esse marido se distanciam fisicamente, né? Tem uma intervenção de 2 mulheres mais velhas, de novo aquela figura da mulher mais velha que tem um poder, tem uma autoridade, ordens, né? Que dá as ordens, literalmente. E em determinado momento do filme, nesse distanciamento entre eles dois, acontece uma inversão de valores. E ele coloca o marido, o homem, o tirano, em função da casa. E ele precisa lidar com isso. Eu acho muito significativa a cena em que a filha pequena, né, faz xixi, alguma coisa assim, e ele precisa trocar a fralda. Eu falei, gente... Tipo, né, gente? Quando? 2018, né? A gente tá aí questionando isso. Tipo, o pai que, né? Exato. Tem aquela coisa do pai que ajuda, mas na verdade não tá ajudando nada, porque o filho também é dele. Exato. E ele joga isso no filme. Tipo, eu fiquei muito chocada com quão atual ele é. Eu falei, gente, esse homem realmente...
Visionária, Visionário! Sem dúvidas. A única coisa, assim, é que eu fiquei pensando, é claro, né, que não dá pra você ser anacrônico em avaliar isso, mas... É bom você falar isso, porque eu tava pensando nisso também. Qual que é o nosso papel, né, e o peso aqui da gente falar de uma obra do passado com os nossos olhos e vivências Sim. de hoje, né? Porque ele, ainda assim, justifica tudo isso falando que a mulher é o coração da casa, então isso... com os olhos atuais, é uma coisa que fica um pouco incômoda, mas a gente também não pode, Sim. né? A gente tá falando de uma obra de 25, o cara já, tipo, chutou o balde, né? O balde em vários aspectos, então dá pra entender que... Mas eu achei muito, assim, de todos os filmes do Muito box... vanguarda, né? E de todos os filmes do box, eu acho que esse foi o que mais... Até porque eu esperava encontrar uma coisa muito mais melancólica, muito mais dramática, mas na verdade eu encontrei uma coisa muito mais forte, sabe? Um filme muito mais, assim, Potente tapa na mesmo, cara. né? Sim. Eu achei sensacional, assim, foi dos três, eu acho que o que eu mais gostei. Acho que é o mais impactante E o mesmo. mais impactante. Eu acho que esse daí todo mundo deveria ver pra ver que, cara, a gente de alguma maneira tá preso em 25 ainda, tipo... Nossa, é rir pra não chorar, né? É rir pra não chorar. Bom, Box do Dreyer, os primórdios aqui da carreira dele. Acho que é uma boa amostra ali do começo do trabalho dele. Depois ele veio fazer Gertrude, Joana d'Arc, enfim, uma série A Palavra, que eu acho que é o mais conhecido. Ele veio fazer um monte de obras consagradas, mas aqui eu acho que a gente já consegue identificar a assinatura dele mesmo, Sim. né? Eu acho que, tanto pra quem já conhece, é legal para ver esse começo dele, né? Que não é exatamente começo, mas ainda não é o auge da carreira dele. Sim. E pra quem não conhece, eu acho que é bacana começar por essas obras, pra depois ver o quanto ele evoluiu ao longo do tempo. Exato. O quanto Além ele dos foi se 7 aprimorando. curta-metragens, gente, 7 curtas, material mega raro, exclusivo, dá pra acompanhar aqui também. E das entrevistas nos extras que eu já comentei pra vocês, é uma pedida excelente, né? Aliás, esse mês, com os diretores, a obra está demais, né? Tá muito bom. Sim, Eu ainda acho vai ter que- Kiarostami, Lubitsch, aguardem. Esse Lubitsch Esse mês tá pesado. Tá sensacional, assim, eu fiquei Sim. apaixonada por... Então eu te convidei pro mês certo, então, né? Nossa, gente, foi uma surpresa, assim, eu fiquei... Quando eu vi, até a própria estética, assim, tá muito bonita. Sim. Tipo, você abre o DVD e você fala, caramba, esse negócio tá... É um trabalho muito bem cuidado. Então fica o convite, se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com seus amigos, seu círculo e rede de cinéfilos, pra gente conseguir dar continuidade nesse trabalho, nesses debates, nessa playlist especial aqui dentro do canal do Obras Primas. Então, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada pelo convite. A gente vai ter mais 2 vídeos aqui com a Estela, então fica de olho. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima, tchau.